2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18, fala assim: aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas assim aquele a quem o Senhor louva. Amém, meus irmãos? Amém. Pode pôr os seus assentos. Que palavra poderosa, né, do apóstolo Paulo, né? O homem que perseguia os cristãos, o homem que massacrava os cristãos, prendia, matava, como ele foi participante na morte de Estevão. Mas no Atos capítulo 9, ele teve um encontro com o Senhor. Um encontro que nós, como cristãos, ainda não tivemos ainda esse encontro. De perdoar, de amar, de orar, não guardar mágoa. Tudo isso você fala aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse Paulo, esse homem, ele teve uma escolha. Ele escolheu servir ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu amor. Ele decidiu servir a Cristo. Eu imagino, irmão Mário, imagino Paulo lendo os escritos do Senhor Jesus. Em João capítulo 13, ele lavando os pés do seu discípulo. O Criador do céu, o Criador das terras, o Filho de Deus. Ele mostrou o que? Humildade, simplicidade. Você imagina João Batista no deserto, filho de sacerdote. No tempo de hoje, ninguém quer ir para o deserto, quer a melhor cadeira da igreja, do púlpito. Briga para pregar. Não, João Batista, não. Foi lá para o deserto e pregou o arrependimento. E foi João Batista que batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que João Batista batizou o Senhor Jesus Cristo, aí começou a jornada do Senhor Jesus, a curar, a libertar, a ressuscitar, a multiplicar pães, curar enfermos, libertar as pessoas. Ali começou, ressuscitou Lázaro de 4 dias mortos. Ali começou o ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele veio pregando também o arrependimento. O evangelho é simplicidade. O evangelho não é nem prata nem ouro. O evangelho, como ele fala em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A igreja moderna no século 21 era para pregar primeiro o evangelho, que Deus não vai deixar faltar nada nas nossas vidas. Paulo não passou necessidade, mas Deus era com ele. Esse homem, em Atos capítulo 10, 25 e 26, ele ensina na prisão. Esse homem, um cantava e um orava, glorificava a Deus. À meia-noite, teve aquele impacto, estremeceu a cela, as algemas foram jogadas por terra. Assim é conosco também, meus irmãos. Qual é a diferença dele? Que ele mesmo escreve em Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram, destituíram toda a glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, realmente nosso Salvador, nosso amigo, nosso Pai e nosso Salvador, nosso poderoso, é Jesus Cristo. E isso que é Deus maravilhoso, isso que é Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é união, é paz. O reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é paz, alegria, paz do Espírito Santo de Deus. Isso foi o apóstolo Paulo. Em momento nenhum murmurou. Em momento naquela prisão em Roma, que ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 39. O homem não tinha hora para comer, não tinha hora para beber uma água. O homem fala nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura separada do amor de Deus está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso que é fé, isso é determinação. Ele é determinado a morrer por Cristo. A pergunta é, será nós estamos determinados a morrer por Cristo? Será que estamos se preparando para morrer com Cristo? Evangelho não é só vitória, não existe isso lá na Bíblia. O mestre fala em João 16, 33, no mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo. Os cristãos do século 21 não querem entender isso aí, não quer isso. Não quer pagar o preço de adorar esse Jesus maravilhoso. Milhões de livramentos Deus nas nossas vidas. Pouco tempo levei um tombo, se fosse Deus eu não estava nem aqui. Mas Ele está aqui nos guardando. E Paulo,
glorificavam o Senhor, principalmente na angústia, principalmente no açoite, no naufrágio. Uma víbora mordeu ele, Deus estava com ele. O melhor lugar na nossa vida, como Deus está com a gente, irmão. É o melhor lugar na nossa vida, como Ele está com a gente, guardando, cuidando. Às vezes Deus dá um aperto para a gente realmente, ver se realmente a gente ama Ele. Salmo 11 fala que nós somos provados, Deus prova nós, por amor a nós, não é por amor a Ele só não, por amor a nós. E esse Senhor foi tudo provado, aprovado e aprovado pelo Senhor. Eles não negaram a sua fé, e era dia difícil, o Império Romano, era perseguição, irmão. E hoje está chovendo, a gente reclama, murmura. Às vezes a gente glorifica a Deus, Senhor, obrigado por essa chuva, ou Senhor, obrigado por esse calor, ou Senhor, obrigado pela saúde. Tudo a gente dá glória, tem que agradecer ao Senhor, tudo a gente tem que agradecer a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, como foi cantado aqui. Só Ele é nosso ar, Ele é nossa inspiração, Ele é nosso calor, Ele é nosso fardo, Ele no calor Ele manda o frio, no inverno Ele manda um cobertor. Não tem noção o amor que Deus tem por nós. Cada um de nós aqui vale mais que o mundo todo, a palavra de Jesus fala em Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. Nós não temos noção, a gente não tem noção quem é Deus, mas nosso irmão do passado tinha. Eu tenho curso bacharel, fico se exaltando. Meu irmão, a gente não sabe nem orar, nem pregar. Eu provo na Bíblia, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Sabemos pedir como um governo, mas o Espírito ajuda a nossa fraqueza com gemido inexprimível. Não sabemos orar, irmão. Não sabemos nada. Nós temos que ser dependentes de Deus. O nosso recurso não é dessa terra. O nosso recurso vem do alto. Salmo 121. Relevo meus olhos para o monte, eu não vi o socorro, Xandão. É do Senhor que fez o céu e a terra, irmão. O que Deus dá para nós é para a gente dividir, ajudar, amar as pessoas. Que o mundo aí cruel, o mundo caído, tem que ver Cristo na minha vida e na sua vida. É isso que é o Evangelho. Sal da terra e luz do mundo. Cristão, que história é essa? Cristão não perdoar? Onde o Senhor Salvador fala, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, 44 fala: amar e maldizer a ti, amar quem te persegue, quem te odeia, perdoa. E ele vai mais na frente, Mateus 6, 14 e 15. Se vós não perdoar as ofensas dos teus irmãos, dos homens, também o meu Pai Celestial também não perdoar as tuas ofensas. Se não perdoa, não tem céu, é inferno. Quem foi Davi? Quem foi Davi? Homem de Deus, como Natan entrou como teve aquele adultério, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu. Cria em mim, Senhor, um espírito reto, um coração abalável, um coração puro, para eu não venha pecar contra ti. Davi teve a oportunidade. Quem perseguia Davi? Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele não matou Saul, porque Davi verdadeiramente era um homem segundo o coração de Deus. Nós não. Se pisar no nosso carro, a gente quer brigar, quer discutir. Davi teve a oportunidade, história, mata Davi, não. Um homem que Deus ungiu, jamais vai fazer algo para ele. Mas Davi já estava caído. Eu vou mais além. Se Davi matasse ele, não tinha problema nenhum. Mas Davi respeitou a autoridade de Saul. Mesmo Saul sendo caído, foi levantado por Deus. Respeito. Hoje em dia as pessoas não têm respeito pelas pessoas. Falando cristão, irmão, não falando ímpio não. Cristão. Se o irmão está pregando, glória a Deus, se o irmão está pregando, vamos orar para o irmão para ser usado. Se a irmã está pregando, vamos orar, irmão. Glória a Deus. Quem fala não é irmão, é o Espírito Santo de Deus na hora, irmão. É Deus falando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui não tem isso, orgulho nenhum. Aqui todo mundo é igual, a gente respeita a hierarquia, mas todo mundo é igual. Melhor aqui só é Deus, estrela aqui é Cristo. Aleluia. É Ele. Ele que é a nossa estrela, o sol da manhã. Ele é a nossa luz, é Ele. Por isso a honra e a glória tem que ser só para Ele, mas ninguém. Mas ninguém. E Paulo adverte nós aqui. Paulo aqui adverte nós aqui falando como? Aquele, porém, que se gloria de quê? No Senhor. Mas como gloriar no Senhor? Como? Que é isso, gloriar no Senhor?
a todo tempo, a todo momento, a toda hora. Senhor, obrigado, meu Senhor, pela minha casa, que não é minha, é dele, não levamos nada daqui. Obrigado, Senhor, pelo o simples carrinho que tu me desse. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu pão. Obrigado pelo dia a dia. Obrigado por este dia, porque a sua misericórdia, Senhor, são a causa não ser consumida. Ela se renova segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E amanhã já é outra misericórdia. Misericórdia quer dizer miséria. Cólera quer dizer compaixão. É isso, irmão. Isso que é evangelho. Não é o que estão pregando aí fora, não. Eu sou tal, eu prego, eu faço isso, não faz nada, irmão. Quem faz é Cristo. Quem dá a palavra é Cristo. Quem usa é Cristo. Quem exalta é Cristo. Quem abate é Cristo. Isso que é evangelho. É respeitar o mestre em qualquer situação. Todo ano, todo doente, glória a Deus. Eu sei, em qualquer momento o Redentor vive e me salvará sobre a terra. Tem que fazer como Jó. Adorador Jó. Perdeu filho, perdeu tudo. A mulher dele, você é teu Deus, e morre. Não. Tá louco és tu. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O homem todo leproso. Isso é adorador. É um grau maior, adorador. Pedro não sabia ler nem escrever. Onde está na Bíblia que a sombra que curava era a sombra de Pedro. Em Atos capítulo 15, 5 fala. Ele passava e a pessoa de fora, de outra cidade, era curado. Mas por que era curado? Ele negou o mestre 3 vezes, mas se arrependeu, chorou amargamente. E Jesus reconheceu o arrependimento dele verdadeiro. E ele foi que fundou a igreja de Atos. Em Atos capítulo 6, teve aquela confusão entre grego e judeu, por as viúvas, nós vamos ficar com o mistério da oração e da palavra. Arruma as 7 homens, não abandonou ninguém. Aí onde entrou Estevão, nesses homens. Então é isso, é evangelho, é isso, é simplicidade. Evangelho, eu falo aramaico, eu falo grego, amém, glória a Deus por isso. Mas o evangelho é simplicidade. Você fala grego e aramaico, isso é um crescimento que você está tendo espiritual. Não quer dizer que você é melhor que teu irmão, que ninguém não, irmão. São tudo pó. Adorador Abraão, como os anjos foram a Sodoma e Gomorra, o homem clamou. Pô, se tiver 50, Senhor. Não, se tiver 40, 30, não. Amor por aquelas vidas. Amor. Evangelho, irmão, não tiver amor não é nada. Evangelho é amor. A justiça não pertence a mim, nem a ninguém, pertence ao nosso Deus. Ele se alegra com a justiça dele, ele ama a justiça dele, não é eu não. Eu não fazer justiça com ninguém. A minha causa, Senhor, está na tua mão, Senhor. Salmo 37, 5. Entrega o quê? Teu caminho ao homem? Entrega o teu caminho ao Senhor, e ele cuidará de vós e tudo fará. Os homens aí fora, aí, os crentes modernos, confiam em arma, carro blindado. Não, nós confiamos no Senhor. Salmos 27. Um confia em carros, outro em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. Um se curva e cai, nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Não é porque nós somos melhor, ninguém é melhor, porque é a misericórdia de Deus na nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue da cruz não pode ser vendido por dinheiro. Tem vendido de coração quebrantado, reconhecimento, o sofrimento do Rei, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele fala, João 14, 21, aqueles que têm meu mandamento, guardam esse que me ama, e esse que me ama será amado, meu Pai eu amarei, me manifestarei. Mandamento é o quê? Eu tenho as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119, versículo 11. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso que é evangelho. Evangelho é isso aí, simplicidade. Como vamos ganhar um pecador? Brigando com ele? Não. Falar do amor de Cristo para ele. O primeiro sermão de Pedro, voou quase 3 mil almas. No segundo, 4 mil almas. Ele pregou o quê? Pregou campanha. Ele pediu dinheiro a alguém? Pregou a palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Paulo falou para aquele centurião. Pedro pregava a cruz. A mensagem é da cruz. Não tem outra mensagem. É da cruz. Daniel. Armaram para Daniel. Mas era um homem de oração.
Era um homem, tinha o seu fazer, mas tinha tempo para Deus. Lançado na cova do leão. A Bíblia fala que o Senhor calou a boca do leão. Testemunho de Daniel. Usou Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa. Eu pergunto, nós estamos em que lugar, que posição do reino de Deus nós estamos essa noite? Nós estamos onde? Será que realmente nós estamos fazendo algo para agradar a Deus ou algo para agradar a nossa carne, o nosso eu e a nossa vontade? Onde nós estamos? Fica um ponto de interrogação para mim e para todos nós aqui. Será que nós somos verdadeiramente adoradores a esse Deus mesmo? Ou vai esperar Jesus chegar no grande dia? Esse povo me honra com o lábio e o coração distante dele? Isso é uma palavra de juízo. Quer ver o segundo versículo? Fala, porque não é aprovado, ou não é aprovado, que está fora. Amém? Se eu sou aprovado por Deus, estou onde? Estou indo para o inferno. Então eu estou fora do reino de Deus. Estou fora. Fala assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Eu fui num lugar na igreja, meu irmão, o cara estava louvando, se exaltando para ele, louvando para ele. A minha vontade é me levantar e ir embora. Porque o Espírito Santo testifica o nosso espírito, amém? Tu sabe, a pessoa que está louvando para Deus, está louvando para ele. Se aparecer, eu vi isso. Olha que absurdo. Aqui a honra é para ele. João, na ilha de Pátio, meu irmão, foi arrebatado. Por que ele não foi arrebatado em espírito? Escreveu o livro de João e o livro do Apocalipse. Ele tinha amor. Era simples. Ele era uma pessoa amável, João. No início não, mas depois foi uma pessoa amável. Deus se agradou dele. E foi o único que não morreu foi martirizado. O único que não foi João. Segundo a história fala, o estudioso fala que morreu de velhice. Entendeu? Então o que acontece? É isso. Não tem que ser aprovado pelos homens, nem pelo pastor, nem por ninguém. Nós tem que ser aprovado para Deus. Segunda Timóteo 2,15. Procura se apresentar aprovado a Deus. Que não tem o que vergonha, maneja bem. Olha a palavra aí, a palavra da verdade. A palavra de Deus. Nós temos que ter desejo, alegria. Como Davi disse, Senhor, me dá a alegria da tua salvação. É isso que a gente tem que ter na nossa vida. É isso que tem que ter. Eu tiro por mim, meu Deus do céu, me acordo 3 horas da manhã para trabalhar. Será que eu não posso uma horazinha cultuar esse Deus? Ué? Então a gente tem que ser mais prudente. Como assim? De adorar a Deus. Reconhecer que nós somos frágeis. Reconhecer que somos dependentes dEle. É isso aí. E Pedro escreve em Atos capítulo 10, 34, fala que Deus não faz acepção de pessoa, mas o crente do século 21 faz. Você sabe o que eu estou falando? A gente veio em lugar terrível. A pessoa sai desse ministério ouvindo a verdade, glória a Deus, mas não pode sair daqui desse ministério ser ferida pelo púlpito. Não, ela tem que sair daqui ouvindo a palavra. Se vai ficar ou não, glória a Deus, vamos estar orando pela pessoa que saiu, gente. Que não é obrigado a ficar, mas vai sair daqui, João 8,32, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ela está indo embora e escutou a verdade. A gente amamos, a gente ama. Isso que é o Evangelho. Jesus Cristo, o Senhor, Ele nunca afastava ninguém dele. Ele atraía as pessoas, olha só. O Herodes, aquela púrpura lá, mandou dois soldados prender ele. Ninguém fala como esse homem. Como é que é a nossa fala dia a dia depois daqui? Se as pessoas veem isso, a gente? Será que somos só cristãos dentro da igreja? Será que eles são cristãos só aqui dentro e lá fora? Será que a gente fala do amor de Cristo? Será que a gente dá testemunho? Isso que vale. Isso Deus se agrada. Ou para agradar o homem, eu vou desagradar o Senhor. Não podemos. Paulo não. Paulo agradava o Senhor. Paulo, como ia se exaltando o espinho da carne. Deus não, deixa ele comigo. Paulo fala do espinho da carne. Já para não se exaltar. E Deus, eu peço a Deus, eu querendo me exaltar, que Ele bota o espinho da carne, o que Ele quiser, porque a gente não sai da presença dEle, irmão. Que a vida cristã, né, a rosa, o pregador pega a rosa, mas quer dos espinhos. É uma caminhada.
Imagina, você tem que amar teu inimigo. Imagina. Ninguém sabe o que eu passo no meu trabalho. Tem nem noção, irmão. Tem nem noção. Tem nem noção. Mas eu glorifico a Deus. Sabe como eu venço o meu inimigo? Não é discutindo, é orando por ele. Senhor, abençoa ele, livre de todo mal. Senhor, não quero. O Senhor visita, Senhor. Meu irmão, as coisas estão mudando de pior para melhor. Já está mudando, irmão. Está mudando. Outra coisa, a gente não tem noção do poder da oração. O cristão do século XXI não sabe o que é oração. Não tem noção do poder da oração. Você está falando com o Criador do céu e da terra. O véu foi rasgado de cima a baixo. Qualquer um de nós tem acesso a ele. E ele está pronto para nos ouvir. Agora, se ele vai responder, tem que esperar. E calma. Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 19. Se esperando em Cristo só nessa vida, sou mais miserável de todos os homens. Homem está referindo mulher, homem e mulher também. Criatura. É isso que a palavra de Deus está falando. É isso. Então, nós temos que exaltar o Senhor, engrandecer o nome dele, porque ele não precisa de nós que precisamos dele, sim ou não? Eu que preciso do eterno, eu que preciso do Senhor Jesus, sem ele nós somos nada, não somos nada. Deus não olha na terra que tem faculdade ou que não tem estudo, olha com o coração quebrantado, um coração amoroso, um coração que é de volta para ele. É isso que Deus olha na terra. O caixão tem gaveta? Não tem gaveta caixão. Nós não levamos nada aqui. No pó a gente nasceu, no pó voltaremos. Então, aí vamos ver realmente o poder de Deus, como fala a igreja, cada um de nós. Nesse aqui não, né? Tempo não, cada um de nós. Cada um de nós. As pessoas, irmão, se nós levar esse Deus a sério, de comunhão, um com os outros, com amor, perdoando, as pessoas vão nos parar para a gente orar para ela. Faz uma oração por mim. As pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Como a irmã Rosana fala, glorioso. E é glorioso, irmão. É glorioso. A gente vive no meio de uma guerra. Salmo 91, verso 7. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado. Está acontecendo ou não está acontecendo? Está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter luta, não vai ter aflições, não quer dizer isso aí. Vamos ter sim. Mas para tudo para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala, tudo dá graça. Tudo dá graça. Tudo. Eu gosto de contar a minha experiência. Eu não gosto de contar a experiência de ninguém. A minha experiência. Como eu estava desempregado. Fui trabalhar lá em Deodoro. Eu pegava a minha Bíblia e li o Salmo. Aí depois, eu voltando, conversando com Deus, a lágrima. O Senhor me honrou. Hoje o Senhor me honrou, meu irmão. Esse emprego que eu estou, eu não esperava nem entrar. Ligaram para mim. E não ficava ninguém em casa nesse dia. O pastor Vitor estava em casa, atendeu. É Deus ou não é Deus isso aí? Deus é Deus, irmão. Agora Deus dos humildes. Ó, Pedro, escreve. 1 Pedro capítulo 5, 6. Humilhais debaixo da posição de Deus, e a seu tempo ele te exaltará. Da onde? Potência, a mão do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Aí você vai segunda Crônica 7,14. Deus usando Salomão. Se o meu povo se o meu nome, se humilhar, orar, buscar o meu coração, buscar a minha voz, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado, sarei sua terra, me buscar de todo o coração. É isso aí que a palavra de Deus fala. E Paulo aqui, ainda preso, dando conselho para Timóteo. Timóteo, não retrocessa, não volta atrás. Segue na caminhada, segue na fé em Cristo Jesus. O camarada todo arrebentado, irmão, e dando conselho para Timóteo. Esse homem aí foi um adorador do Senhor, como os outros foram também. Todos eles foram adoradores do Senhor. Todos eles. Por isso, nós temos que gloriar em quem? No Senhor. Amar o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor.
Ele fala em Jeremias 9, 25 diante, ele fala assim, olha, avisa lá para os fortes, não confiar na sua força. Avisa lá para o rico, não confiar na sua riqueza. Avisa lá para os sábios, não confiar na sua sabedoria. Quer confiar, confia em mim. Eu sou o Senhor dos Exércitos. São essas coisas que me agradam. Agrada porque tudo vem dele. Tudo. Em Apocalipse, é o que vencer. O que vencer é o quê? O pecado. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será escrito no livro da vida, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer, né? Veste nova e confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer. Ouça o que diz o Espírito à igreja. Vencer o quê? Vencer o quê? Uma prova do Estado. Vencer o quê? Conseguir uma casa. Não, nem você está falando nada terreno. Vencer o quê? O pecado. Vencer o quê? Chegar na salvação em Cristo Jesus. Ser salvo por Ele. Isso é o mais importante. Ser salvo por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso aí é o mais importante. Então, nós não temos que gloriar em nada. Nós temos que falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Vou pregar hoje, Senhor, depende de Ti. Senhor, o Senhor não sou nada. Me capacita, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Eu quero só ser a voz. Mas o Senhor fala através dessa voz, através da minha boca, para o Teu nome ser glorificado. É isso. É isso. É isso que os servos do passado faziam. Não queria a glória para ele. Não, a glória para o Senhor. É isso. E ele fala 1 Coríntios 13, Paulo escrevendo, se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada disso. Será um metal, um sino vazio. E ele fala ainda eu pego toda a minha riqueza, dessa ao pobre, não tiver amor, nada. Ainda se eu queimar meu corpo, se não tiver amor, nada. Aí no 3 ele fala, o amor, a fé e a esperança. Desta 3, qual é o maior? Qual é o maior? O amor. Não existe evangelho sem amor, irmão. Quem tem amor, amor. Quer dizer, amor, que ele fala em 1 João capítulo 4, 19, fala assim, nós nos amamos, 19, porque ele também nos amou. Nós nos amamos, mas ele amou primeiro a gente. Imagina imagina o João escrevendo isso aí. Que profundidade da riqueza, toda a sabedoria. São pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, gente. Ele não queria glória para ele. Ele queria glória para Cristo. Hoje, infelizmente, sabe por que as pessoas estão desistindo do Evangelho? Porque as pessoas, os grandes aí, os líderes aí, estão querendo a glória para ele. Você tem que dar tudo. Não é isso, não é Evangelho. O tudo que Deus quer, a nossa fidelidade para Ele. É isso que Ele quer. Fidelidade. É isso que Ele quer. E Ele quer tão pouco que a gente não aguentava ficar um segundo naquela cruz que Ele ficou. Eli, ali, lama sabatani. Deus meu, por que desaparece? Por amor a quem? Por amor a nós, pecador. Não merecemos nada que Ele fez por nós. Nada. Não merecemos. Que nossas atitudes, às vezes, não é comparável ao que Ele fez por nós. A verdade é essa. A verdade é essa. Começando por mim. Me ajuda, Senhor, a te servir melhor. Me ajuda, Senhor, se alegrar comigo, o Senhor se alegrou com meus irmãos do passado. Ana, Abigail, Paulo, Estevão, Jeremias, Abraão, aqueles homens, sacudia Deus do trono. Jó, levantava Deus do trono. Elias, Eliseu, Samuel. Olha os personagens bíblicos. Ele estava esquentando que faltava água, faltava comida, se estava chovendo, se estava calor. Não. O amor dele, a vontade, a força dele
era fazer a vontade do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Samuel fala, ai de mim, se eu não orar pelo Israel. Samuel falava isso. Mas imagina a intimidade desse homem com o Senhor. Imagina. Assim é nós também, irmão. Nós queremos ver as coisas acontecer, mas nós não fazemos a vontade do Senhor. Nós queremos fazer primeiro a nossa vontade. Eu estou falando que você tem que estudar, não tem que trabalhar. Não. Há tempo para todas as coisas. Embaixo do céu. É ter tempo para o Senhor. Ah, mas como vai ter? Meu irmão, ora, pera de uma direção. Tempo para o Senhor. É muito bom, a gente como sente a presença dele, como a gente está orando, como está buscando ele. A gente entra em outra dimensão, é outro nível. A gente esquece até que está no planeta Terra. Adorador. E simplicidade, humildade. É isso que Deus quer. E João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça e tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Aquele que crê nele será salvo, aquele que não crê já está condenado. Isso fala a palavra de Deus. Nicodemo foi conversar com o mestre à noite. Imagina, que privilégio desse de Nicodemo, conversar com o Senhor face a face. Que a palavra do Senhor ardia nos seus ossos, ardia no seu coração, ardia nas suas artérias, no seu lábio, no seu pensamento. Que homem é esse? Que palavra é esse? Não. E se eu tivesse pecado, como um pecador ressuscita mortos, como um pecador multiplica pão, que homem é esse? Lembra o sermão da montanha? Bem-aventurado que chora, bem-aventurado o pacificador, será chamado filho de Deus. Bem-aventurado que é limpo, limpo de coração, esse verá a Deus, limpo de coração. Eu não posso saber o que você está pensando no seu coração, mas tem um que sabe o que está pensando, que sabe o que você está pensando. Se chama Espírito Santo de Deus, se chama Jesus Cristo, se chama Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, ora, você não vai ter medo de guerra, não vai ter medo de bala perdida, não vai ter medo de nada. Se você orar, se você buscar esse Deus, ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Acreditar que saber que eu sou Deus. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, ele é o meu refúgio, ele é tudo para nós. É o Senhor Jesus Cristo. Só ele, que ele é digno de toda honra, de toda glória. Só ele e mais ninguém. E Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Se esperam, e fala mesmo assim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só a entrega desse homem pelo Senhor. Eu não estou exaltando Paulo, não. Eu estou falando que Paulo é a entrega para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e ele glorifica ele, o Senhor. Paulo, que Paulo foi sujeito a falha igual a mim, qualquer um de nós aqui, mas ele teve uma diferença que muito não tem. Ele se preocupava em agradar o Eterno. Ele se preocupava de louvar o Eterno em qualquer circunstância da vida. Ele fala em Gálatas: eu tenho a marca de Cristo no meu corpo. Sabe o que é isso? Para ele estava tudo bem se ele fosse crucificado na cruz. Ele não estava nem aí. Para você ver, a morte dele foi captada, perdeu a cabeça. Ele comprou a causa que, para mim, eu tenho a marca de Cristo. Aconteça o que acontecer. Paulo foi um adorador do Senhor. Nós temos que vir para casa, eu vou encerrar já. Nós temos que vir para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Busca primeiro Ele. Meu irmão, as coisas vai surgir, vai aparecer. Vai acontecer. É isso, eu encerro com Davi. Há um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Salmo 51, versículo 17. Jamais.